Graças a paz, igreja, amém? Está feliz nessa manhã, pela presença do Senhor aqui nesse lugar? Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Amém, igreja? Amém? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele e dos seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa manhã. Senhor, que a tua palavra, Senhor, que é vida, Senhor, alcance, Senhor, os nossos corações nessa manhã, que ela abra caminho, Senhor, para aquilo que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas nessa manhã. Senhor, leva nossa mente cativa ao teu trono, Senhor. Diante da tua glória, nós vamos entender a tua palavra, vamos entender o que o Senhor deseja falar à tua igreja nessa manhã. Ah, Deus, nós repreendemos, Senhor, todo espírito contrário nessa manhã. Damos, Senhor, livre acesso ao teu Santo Espírito, Senhor. Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar mais uma vez. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã. Senhor, nós abrimos o coração para ti nessa manhã. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha como uma flecha, Senhor, aos nossos corações nessa manhã e atinja o alvo que o Senhor deseja nessa manhã para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Quando lemos as bem-aventuranças, ou as alegrias, a felicidade dessa palavra, nós olhamos e falamos assim: como podemos ser bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? O que diz isso? O que nos explica nessa manhã? O que é ser pobre de espírito? Talvez você diga: eu sou pobre de recursos financeiros. Mas a Bíblia não está dizendo isso. O que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã é o que é ser pobre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia não está dizendo sobre recursos financeiros, não significa ter uma vida espiritual, querido, pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, ou descuidados com a sua vida espiritual. Na verdade, ser pobre de santidade, ser pobre de verdade, ser pobre de fé, querido, e de amor, na verdade é uma tragédia para todo crente. Interessante quando a Bíblia nos chama a atenção, em Apocalipse 3,17, a uma igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que o Senhor chama essa igreja de
pobre, miserável e nu. Olho para uma igreja, o qual o Senhor chama a atenção de pobre, cego e nu. Na verdade, querido, ser bem-aventurado, pobre de espírito, não significa a nossa condição financeira, mas a nossa condição de pecador diante de um Deus maravilhoso, diante de um Deus poderoso. Essa é a nossa condição. Quando Isaías viu a glória de Deus, viu Deus, ele falou: ai de mim que sou um homem, de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Pobre de espírito é nós olharmos a nossa condição diante da grandeza, da soberania de um Deus tão maravilhoso, querido. E mesmo assim, que nos ama e continua nos amando de tal forma, querido, que deu seu Filho unigênito. Entender a nossa condição de servo, a condição de pobre de espírito, da dependência de um Deus maravilhoso, querido. O apóstolo Pedro também gritou em Lucas 5, quando tinha pescado toda a noite, e não tinha pego peixe nenhum, e pela manhã Jesus se apresenta, começa a pregar, e diz a ele: vai ao mar, lança a tua rede novamente. Tinha trabalhado, não tinha conseguido nada, e Jesus diz para que lançasse novamente as redes. Nós sabemos qual quantidade de peixes que ele pegou, qual pesca maravilhosa foi, mas em algum momento ele: Senhor, afasta de mim, que eu sou um pecador. Entender, querido, que Deus é um Deus soberano, é um Deus maravilhoso, mas ser bem-aventurado os pobres de espírito é entender a nossa condição de um Deus maravilhoso, de um Deus grande. Falei alguns dias atrás, e a gente entende um pouco a ação de Deus, o Espírito Santo trabalhando. Falei sobre usar quando tocou a arca da aliança, e eu falei sobre quando nós acostumamos com a glória de Deus, com a presença de Deus, mas perdemos o temor de Deus. É interessante que alguns dias a pastora pregou sobre a arca da aliança, e o pastor Albert pregou novamente sobre a arca da aliança. Você está entendendo, querido? Deus está falando alguma coisa conosco nesses dias. Você está alerta do que Deus está falando sobre presença, sobre temor. Nós temos vivido um tempo de alinhamento com o Senhor, de mudança de vida. Mas não podemos esquecer quem é o Senhor. Ele continua sendo santo. Não podemos ter uma vida de mais ou menos, se a Bíblia nos dá parâmetros e entender que Deus é santo, querido. A Bíblia diz que devemos ser santo como Deus é santo. E sem santificação ninguém verá Deus, querido. Esse é o processo de todo crente entender quem é o Senhor e quem nós somos. Mas a Bíblia diz, querido, mas bem-aventurados, alegres os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Dele é o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse ainda: miserável homem que sou. Grandes homens de Deus que estão relatados aqui na Bíblia, relatados na palavra, tiveram temor, entenderam quem é o Senhor. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos a nossa própria miséria, querido, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você perceber que está perdido, que não está perdido, jamais buscará o refúgio em Cristo. É verdade, querido, que nessa manhã nós possamos entender, precisamos ser bem-aventurados pobres de espírito, entender quem é o Senhor e quem nós somos. Eu tenho falado o seguinte: quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais miseráveis olhamos para nós e a santidade que precisamos viver, querido,
diante do Senhor, de um Deus que é santo. Às vezes nos acostumamos com tantas coisas na igreja, com tantas coisas, eu vou só mais um culto. Mas a presença do Senhor está aqui. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor anda em meio aos candeeiros, em meio à sua igreja, querido. Deus está aqui sondando o teu coração e o meu coração. Sim, pastor, eu estou aqui de manhã estudando, buscando, sim, querido, mas essa palavra é para mim e para você. Os pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Nós entendemos quem é o Senhor. Você sabe quem é o Senhor, quem você está servindo, querido. Muitas vezes perdemos o temor de Deus, querido. Chegamos de qualquer maneira na igreja e continuamos no culto de qualquer maneira. Prestamos atenção em tantas outras coisas, menos na presença, menos na voz do Senhor. Mas quando Deus chama essa igreja de Laodiceia a atenção, querido, essa igreja de Laodiceia vivia num contexto de riqueza. Ela tinha tudo, ela não tinha ausência de nada, financeiramente falando. Era rica, vivia numa cidade portuária, uma cidade que rendia muito dinheiro. Essa cidade produzia colírios, querido. Ela produzia tecidos, roupas. E essa igreja era estabelecida nessa cidade de Laodiceia. Era rica. Mas a Bíblia diz que era cega, nu. Ela tinha a vestimenta, mas não tinha a glória de Deus, não tinha a presença do Senhor. O Senhor está nos alinhando há uns dias que precisamos nos arrepender e voltar para o caminho para ser pobres, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Qual é o reino que você tem vivido, querido? Qual é o reino que você tem buscado? Qual é a verdade que você tem vivido da palavra? Essa palavra, querido, não vai ser cobrada de mim. Talvez eu tenha olhado e falado, Senhor, essa palavra é tão dura, Senhor. Sim, mas é a minha palavra. É para você, mas também para a igreja. O que a gente tem vivido da presença do Senhor, querido? Como a gente tem vivido como cristão? Que exemplo a gente tem dado lá fora, querido? Mas bem-aventurados, querido. Bem-aventurados os alegres, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, querido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós choramos por tantas coisas. Nós choramos por tantos problemas que passamos. Por tantas dificuldades, querido. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo, querido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós choramos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. E eu creio que precisamos chorar sim, querido. Precisamos chorar aos pés do Senhor. Mas há um choro que a igreja não tem mais clamado, querido. Não tem mais chorado nesses dias, querido. É pelos pecados. É arrependimento dos pecados. Querido. A gente tem chorado por tantas coisas, mas não tem chorado mais pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, querido, felizes os que choram. Que espécie de tristeza é esta que está a produzir a maior felicidade? A principal ideia do texto é: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado. Você já chorou pelo teu pecado? A gente chora por tantas coisas. Pela crise financeira, pela solidão, pela falta de dinheiro, por amor, por tantas coisas, mas não choramos pelos nossos pecados, querido. Não choramos pelos nossos pecados. Não é tempo de rir, querido, é tempo de chorar. A gente vive uma crise política nessa cidade, nessa nação, querido. Dever da igreja é clamar. E a gente tem chorado apenas pelos nossos pecados. Davi, no Salmo 32, diz que enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram.
1 Reis 21, 27 diz também, querido, Acabe soube do juízo de Deus sobre aquela nação, sobre o seu reino e sobre a sua vida, querido. Você pode ler depois o que ele fez. Ele correu, colocou um pano de saco, se humilhou diante do Senhor. Deus mudou a situação do seu reino, daquela nação, sim. Mas Deus disse que o pecado, a consequência do pecado, seria sobre a vida dos filhos. É interessante, querido, que às vezes a gente não se arrepende dos nossos pecados. A gente fala, está tudo bem para nós, está tudo bem nesse tempo. Não está não, querido. Como que vai ser a vida dos nossos filhos? Amém, querido. Como que vai ser a vida dos nossos filhos na próxima geração? O que a gente tem vivido, querido? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Talvez a gente tenha rasgado as nossas vestes, querido. Mas em Joel 2:3, a ordem é: rasgai os vossos corações. A gente precisa se arrepender pelos nossos pecados, querido. A gente precisa se arrepender pelo pecado da igreja. A gente precisa chorar pelos pecados, pela frieza da igreja. Nós somos a igreja. O que estamos vivendo do Senhor, o que estamos vivendo da palavra, somos crentes aqui dentro da igreja. Muitos de nós, às vezes, estamos na hora da palavra conversando, querido. Prestando atenção em tudo, menos na palavra, menos na voz do Senhor. Deixa eu te falar algo, querido, que eu tenho aprendido. O mensageiro não é nada, querido. Importante é a mensagem. A mensagem é de Deus. Se você não está prestando atenção, se você não está levando a sério, querido, o sangue vai ser cobrado de você e não de mim, querido. Entenda o que Deus está falando nos nossos corações nessa manhã, querido. Jeremias chorou pelo pecado de Jerusalém, de Israel. Nós sabemos o contexto. Ele advertiu como instrumento. A mensagem não era dele, a mensagem era do Senhor. Mas ele proclamou o juízo sobre aquela nação. Nos 52 capítulos de Jeremias, querido, a impressão que a gente tem que Deus não ia fazer nada. Que Deus advertia e eles tapavam os ouvidos. Mas no capítulo 52, o juízo chegou àquela nação. Será que o que a gente está vivendo nessa nação não é juízo de Deus, querido? Deus tem advertido ao povo, à igreja: se arrepende, chora pelos teus pecados. E a gente tem chorado apenas pelos nossos problemas. Mas no capítulo 52, querido, o juízo chegou àquela nação. A palavra diz que os filhos de Zedequias foram decolados na frente do seu pai. Os seus olhos foram tirados. E ele morreu no cárcere, ainda velho. Se nós entendermos, Sansão também perdeu os olhos, querido. Todas as vezes que perdemos o caminho do Senhor, querido, olhamos para tantas outras coisas, a gente começa a perder a visão. E a gente começa só a olhar para os nossos problemas, em vez de se arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados. O Senhor nos chama, querido, a um tempo de alinhamento, um tempo de mudança. Queria que você abrisse 2 Crônicas 7, 14 e 15. Talvez alguns de nós já saibamos até esse texto de cor. 2 Crônicas 7, 14. A Bíblia diz: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Nós somos o povo, querido, que chama pelo nome de Deus. Mas a Bíblia diz: se eu me humilhar, querido, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Só depois, querido, de nos humilharmos, de orarmos, de buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, então o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra.
Nós temos clamado, nós temos orado, querido. Nós temos nos humilhado diante do Senhor. O Senhor está nos chamando há um tempo, querido, de nos alinhar, de nos humilhar, de nos orarmos e buscarmos a face do Senhor. Neemias 1:4, você pode abrir comigo, querido? Neemias 1, do 4 ao 6. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Quantas vezes, querido, o que precisamos é aprender com Neemias, é nos assentar, chorar e lamentar, orar e jejuar ao Senhor, querido, pedindo perdão pelos pecados dessa nação, a começar dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, querido, nessa manhã, a viver um tempo de alinhamento. Hebreus 12:6, querido, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Deus te ama, querido. Deus te ama. Nós precisamos clamar. Precisamos chorar pelos nossos pecados, querido. Precisamos olhar nessa manhã para dentro de nós o que está errado, o que estamos vivendo da palavra, o que não estamos vivendo da palavra. Amém, querido? Eu queria te convidar a ficar de pé. É uma manhã de reflexão. É uma manhã de alinhamento, querido. Você pode fechar os teus olhos, querido? Senhor. Deus. A mensagem, Senhor, é tua. Que o Senhor traga temor ao teu povo nessa manhã, Senhor. Traga, Senhor, alinhamento, conserto, arrependimento dos seus pecados, Senhor. Pai, porque sem arrependimento, Senhor, sem mudança, Senhor, sem chorarmos, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, não veremos a tua glória, não veremos a tua presença. Deus, nos leva a um tempo, Senhor, aonde possamos nos arrepender, chorar pelos nossos pecados, não pelos nossos problemas, Senhor, para que possamos ver a tua glória, Senhor. Senhor, eu entendo que o Senhor nos ama, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, que há, Senhor, uma recompensa, Senhor, para aqueles, Senhor, que se arrependem, se humilham. Senhor, tua palavra diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor vos exaltará. Deus, nós nos humilhamos, Senhor, nessa manhã diante do Senhor, Pai, com o coração prostrado diante do Senhor, dizendo: Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, a um novo tempo. Um tempo, Senhor, onde possamos, Senhor, olhar para dentro de nós, Senhor, e ver a tua glória. Senhor, a palavra diz também, Senhor, que nós conhecemos, Senhor, o Senhor como por espelho. Deus, meio, Senhor, nublado, mas há um dia, Senhor, que nós conheceremos o Senhor da maneira que o Senhor nos conhece. Deus, sonda o nosso coração nessa manhã e nos leva, Senhor, a mais perto de ti. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, querido.
Amém? Você pode sentar? Não receba essa palavra, querido, como julgamento, mas receba essa palavra como uma palavra do Senhor, de alinhamento. Amém? Eu queria estar chamando a Cristina. A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Cristina e queria testemunhar, né, todos os milagres que Deus tem feito em minha vida. Eu queria saber com os irmãos, quem estava presente no ano de 2015, que eu dei o meu testemunho, você pode levantar a mão, por favor. Bastante, gente, amém. Para aqueles que não sabem, irmãos, no ano de 1999, eu fui diagnosticada com uma doença com o nome de polineuropatia desmineralizante inflamatória crônica. Essa doença, ela impossibilitava de fazer todas as coisas, perdi todos os movimentos da perna, do braço. E o médico falou que não tinha cura. Né? Então, eu conheci Jesus Cristo através dessa enfermidade. Eu louvo ao Senhor por ter tido essa enfermidade, porque através dela eu conhecia Jesus Cristo. Eu conhecia Jesus Cristo através da minha cunhada Claudira. Ela pregou o evangelho para mim, me trouxe para a Igreja Metodista Centenário. Eu aceitei Jesus no ano de 2001. E Deus começou o processo dele na minha vida. E no ano, eu vou resumir bem porque o tempo é curto. No ano de 2009, irmãos, eu fiz o curso da oficina de cura aqui na igreja. Hoje eu faço parte da equipe, né? Ontem mesmo foi a nossa formatura dos alunos, para a glória do nosso Deus. Na época, irmãos, do curso, eu estava em oração com Deus na época, no momento da ministração, e só Deus sabia o que eu estava sentindo naquele momento. Deus usou uma profeta do curso, e ali o Senhor falou comigo. O Senhor, Ele falou em 3 promessas que ia me dar. Deus falou comigo assim: a tua cura eu vou te dar. O teu marido convertido, eu vou te dar. E a tua cura dessa enfermidade, eu vou te dar. E ali, irmãos, eu fiquei assim maravilhada, porque quando a gente sabe que o próprio Deus fala, só aquilo que você está em secreto com Ele é maravilhoso, irmãos. E eu tomei posse dessas 3 promessas para a minha vida, para a glória do nosso Deus. Em 2015, o médico lá de Niterói me pediu um exame para eu fazer, o eletroneuromiografia. E quando eu fazia esse exame, eu profetizava a cura sobre a minha vida. Eu falava: Senhor, o Senhor me prometeu a cura. Enquanto o médico fazia o exame, eu profetizava a cura e falava: eu estou curada em nome de Jesus. E o médico ali foi fazendo o exame, foi falando: Cristina, olha, realmente, eu estou vendo em teus nervos, a doença passou pelos seus nervos, mas não está mais aqui. Ela deixou um rastro, sim, mas não está mais aqui no seu corpo. Irmãos, eu saí dali maravilhada, eu falei: Senhor, glória a Deus. Eu pude dar esse testemunho aqui na igreja no ano de 2015, para a glória do nosso Deus. Só que ainda faltava, né, um outro meu sonho, que era a gravidez. E o maior sonho, um dos meus maiores sonhos era ser mãe, né? Não sei se aqui alguém está vivenciando isso. E eu falei: Senhor, o filho já está demorando muito. Falei com o meu marido para a gente tentar a inseminação artificial. A gente foi lá no Rio, fomos numa clínica, né? E aí eu ouvi a voz do Senhor falando: eu vou te dar o teu filho. Eu te prometi, eu vou te dar. E eu falei: Senhor, vou desistir, eu não quero mais inseminação artificial, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do Universo, e eu tomo posse da minha vitória.
E esqueci, fui vivendo um momento de Deus na minha vida, trabalhando na obra dele, né? E esse ano de 2018, para a glória do nosso Deus, em fevereiro, nós fomos surpreendidos com a nossa bênção, a nossa filha, a nossa promessa, a nossa herança. O Senhor cumpriu as 3 promessas, irmãos, na minha vida. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Rei Jesus, o Deus do impossível. O meu marido também, ele nunca tinha entrado na igreja, meus irmãos. É a primeira vez que ele entrou aqui na igreja. Ele aceitou Jesus Cristo como o único e salvador da vida dele, para a glória do nosso Deus. Amém, Jesus. E hoje é um momento de muita alegria, irmãos, por poder compartilhar esses 3 milagres que eu vivi na minha vida. Né, a palavra que eu tenho para dizer para vocês. Hoje eu tenho 43 anos e a probabilidade de uma mulher ficar grávida aos 43 anos é 0,4%. Porque os óvulos, para quem sabe da mulher, vai envelhecendo. Mas o Senhor, o Deus do impossível, Ele gerou a nossa filha no meu ventre. E a minha gestação está sendo uma bênção para a glória do nosso Deus. Estou perfeita, não tive enjoos, não tive nada, irmãos. E para a gente estar finalizando o testemunho, alguns anos atrás eu tive um sonho, na época ainda era do pastor Nilson. E no sonho, o pastor Nilson, eu estava numa fila de espera aqui na igreja. A fila era muito grande, irmãos, eu creio que cada um de vocês ainda estão nessa fila. Para aqueles que ainda não testemunharam, vão testemunhar para a glória do Senhor. Eu estava nessa fila esperando. E o pastor Nilson, no meu sonho, falou: Cristina, chegou o seu momento de testemunhar. E ele me chamou e eu vim aqui no palco e testemunhei todos os milagres que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu creio que o Senhor Jesus marcou esse momento, não só comigo, mas com cada um de vocês que estão presentes. Eu creio que o Senhor tem maravilhas para fazer na vida de vocês. Não desista da promessa, não desista. O meu demorou 18 anos, mas eu recebi todas as minhas promessas. Talvez se eu tivesse saído da fila de espera, se eu tivesse desistido, eu não teria alcançado as minhas vitórias, mas eu perseverei. O Espírito Santo do Senhor me fortalecia a cada dia, porque eu profetizava: Senhor, o Senhor falou comigo e eu creio no teu poder. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a cada um de vocês que oraram por mim, pela minha família, pelos meus milagres. Vocês também fazem parte da minha vida. Eu amo cada um de vocês. Muito obrigada. Jesus Cristo, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vale a pena, querido. Quero orar por eles. Vem cá. Pode ficar de pé, igreja, amém? A gente vai estar orando por eles e multiplicando em classe. Mas a gente não tem como agradecer o Senhor, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? Amém? Você pode estender a sua mão para cá, querido? E agradecer. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Louvamos o teu nome nessa manhã, Senhor, pelas promessas que se cumpriram, que têm se cumprido e vão se cumprir sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós abençoamos, Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais sobre a vida deles. Senhor, que essa criança, Senhor, seja uma grande mulher de Deus, que dê testemunho, Senhor, de milagres, Senhor, de ainda maiores do que o Senhor vai fazer na vida dela e através da vida dela. Muito obrigado por essa família, continua aguardando. Senhor, dá um momento, Senhor, de gestação maravilhoso
um momento, Senhor, de nascimento, onde o Senhor coloque os médicos, as mãos dos médicos, as tuas mãos sobre a vida deles, Senhor. E que tudo seja conduzido, Senhor, diante do Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Senhor, nós te agradecemos essa manhã, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Grava, Senhor, essa palavra na tábua do nosso coração nessa manhã, para não pecarmos contra ti. Ah, Deus, faz como Josué, Senhor, possamos meditar dia e noite na tua palavra e não se apartar dela. Esse é o nosso desejo, Senhor. Ah, Deus, nos leva agora debaixo, Senhor, tua mão poderosa. Nos dá uma classe ainda, Senhor, de escola dominical cheia da tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão, a consolação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Amém. Glória a Deus.